Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Vai lá, Juliana. Então, Abre aí, vamos lá. faz a abertura aí. Sou Juliana Cel, Cláudio Schuster. Cláudio e eu fomos casados durante 15 anos e estamos separados há 6 anos. Faz cerca de um ano, fez agora em agosto, um ano que a gente resolveu fazer um formato familiar diferente, mas que foi bem importante para a gente nessa quarentena. Estamos morando vizinhos de casa, no mesmo espaço de terreno, e compartilhando atividades dos filhos juntos, e com esse projeto, para a gente poder falar um pouquinho das relações, separações mais harmônicas. E hoje a gente vai estar com um tema muito delicado, muito importante da gente estar abordando, porque justamente em várias relações de casamento, namoro e no processo de separação, acontece às vezes algo que é impensável de acontecer, a violência contra a mulher. E também a gente vive um período de pandemia, né? Onde, por exemplo, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento de 22% dos números de violência letal entre março e abril, comparado ao mesmo período de 2019, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma em cada três mulheres é ou já foi vítima de violência física ou sexual, na maioria das vezes por algum parceiro íntimo. Tá? Antes nós estamos já chamando aqui A a Gabriela, Gabriela, só antes, né, falando aqui também que no conceito da Lei Maria da Penha, violência pode ser física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre essas questões, né? A gente vai dar uma ênfase também para a questão da prevenção, né? Como se prevenir, como identificar que existe, está acontecendo a violência. Tá? eu não estou vendo a Gabriela entrar, não sei Isso aqui, se será que ela já entrou. Vou dar um toque para ela. Ali acho bem interessante a gente ressaltar que o Cláudio fez uma live com o Projeto MEN, que, né, acabou de entrar e deu uma boa noite para nós. Fala um pouquinho, Cláudio, enquanto a Gabriela entra, o que que é o a gente projeto. fez a gente conheceu, né, pela internet o projeto MEN, que é também de São José do Rio Preto, São Paulo, e é um projeto da justiça restaurativa, é um projeto que é feito por vários profissionais, né? São voluntários, e eles fazem um trabalho com homens, né? Que cometeram algum tipo de violência. E são oficinas, infelizmente esse trabalho foi interrompido agora na pandemia, né? Mas com oficinas onde é conversado, né? É aberto um espaço para as pessoas para os homens se colocarem e tem um resultado muito interessante. Quem puder acessar nas redes sociais, Projeto MAN, M-A-N, que tem um trabalho fantástico. E depois a gente, a partir daí, vai receber agora, também ligado, né, à Justiça de São José do Rio Preto, que é o projeto. Né? Gabriela, boa noite. Boa noite, Gabriel. Olá, boa noite. Boa Tudo bem? noite. Tudo Tudo bem? jóia? Tudo certo? Tudo jóia com Bem-vindo. vocês? Tudo A bem-vindo ao nosso canal, tudo junto, separado. Obrigada, é um prazer. gente Obrigada. estava falando um pouquinho das estatísticas, né, da quarentena, e o Cláudio falando um pouquinho do Projeto MEN, que foi através desse projeto até que a gente conheceu, né, o Maria Isso. Mulher. Estamos muito curiosos para saber do que se trata esse projeto, né? Então vamos Uhum. começar, né? Fala um pouquinho para a gente, Gabriela. O que é esse trabalho lindo? Tá. Bom, esse trabalho, né? Ele faz parte, né? Acho interessante a gente começar daí, né? Ele faz parte de um programa que o Núcleo de Práticas Restaurativas coordena aí, proporciona, né? Onde a gente vai, onde se entrelaçam aí as questões da infância, as questões da violência doméstica, né? A gente trabalha todo mundo ali no fórum, né? É um trabalho integrado, né, com a vara da infância. Nós temos ali o doutor Evandro Pelarinho, juiz, temos a doutora Gláucia, que é a coordenadora do anexo, né? Então, ele é um trabalho em conjunto, né? O Maria Mulher, ele é um desses projetos que o programa compõe, né, que o programa traz. Então, a gente trabalha o objetivo
é trabalhar com as mulheres. A princípio, né, a gente pensou lá em trabalhar com as mulheres que têm a medida protetiva, né, que pediram a medida protetiva. Né? Então, ali a doutora, ela faz um trabalho muito incrível de conversar, né, com essas mulheres para explicar questões do processo, né, no sentido de como é que funciona uma medida protetiva, os direitos que elas têm, né, também um pouquinho do ciclo da violência. E ali, então, a gente começou a recrutar essas mulheres para participar do programa, né? No começo, então, a nossa ideia inicial, né, e foi assim que a gente seguiu até chegar a pandemia, a gente estava se encontrando semanalmente, né, e fazendo círculos de construção de paz. Né? O círculo de construção de paz, ele é uma metodologia dentro da justiça restaurativa, né, para trabalhar encontros, né, para as mulheres assim, o círculo ele é para todo mundo, né, mas aí então dentro do projeto, né, a gente optou por essa metodologia, onde as mulheres, elas se conectam, né? Ele tem uma série de ritos a seguir, né? Então, elas se conectam histórias, valores de vida, né? E a partir daí, então, a gente começa a trabalhar um tema, né? A gente toda semana levava um tema a trabalhar, né? Então, essa era a proposta, para poder, assim, né, conscientizar essa mulher da situação em que ela está, a gente conhecer cada caso, né, cada história de vida. A gente sabe que é importante, né, a gente ver o contexto que essa mulher tá, né, o contexto que ela está inserida, quem é ela, quem é esse agressor, né, qual que é a situação ali que ela está passando, né? Então, é uma oportunidade de a gente se conectar ali enquanto comunidade, né, para poder discutir, né, sobre a violência doméstica em si, tá? Nesse sentido. Quantas mulheres, mais ou menos, participavam? Tá. Os grupos, eles variavam, assim, entre 5 a 10 mulheres, né? Nunca passou de 10 mulheres. É um projeto novo, né? A gente está engatinhando aí, né? E com muita vontade de voltar, né? A gente precisa aí das atividades presenciais. Mas ele é um projeto novo que a gente tem visto, que a gente tem tido bastante feedback positivo, né? É difícil até a gente falar sobre resultados aqui, mas a gente pode falar sobre feedback, sobre como é que elas lidavam com aquilo, como é que aquilo ressoava nelas, né? Então, o grupo nunca passou de 10 mulheres, né? E também a gente prefere que seja assim, porque no círculo, né, cada um tem o seu espaço ali da fala, né? A gente tem o objeto da palavra que a gente vai passando. Então, assim, tem aquele período, né? Então, é importante a gente também oferecer um espaço de acolhimento que seja justo, né? Para que ela consiga se colocar, né? E, então, ela precisa de um tempo para isso, a gente precisa de um tempo legal. Então, se a gente juntasse muitas mulheres, a gente não conseguiria dar esse espaço de fala para todas, né? Então, a gente propôs esse espaço, esse grupo um pouquinho menor. Melhor, interessante. Uma coisa aqui que aparece bastante nas pesquisas que a gente faz, nos textos que a gente lê sobre essa questão, é que muitas mulheres têm dificuldade de identificar, né, quando elas estão sofrendo a agressão, a violência, seja, né, porque a gente sabe que a violência física é o final, né? Ela começa de várias formas. E a gente fala, né, na nossa live, a gente destaca a questão da prevenção. Então, eu queria te perguntar assim, como é que vocês abordam essa questão da prevenção, né, e ajudar, né, as mulheres a identificar, né, os sinais de alerta sobre essas agressões e a violência. É uma questão muito interessante, né? Porque, de fato, as mulheres têm, sim, dificuldade, né? A gente acha que a violência é só essa violência física, né? E ela está nas entrelinhas, assim, das relações, né? Então, é muito importante. Assim, as mulheres que estão no projeto, elas estão ali porque já denunciaram, né? Já a maioria ali é agressão física, ameaça, né? E também, né, a psicológica, moral. Mas, assim, elas estão ali porque já denunciaram, né?
Então, é um dado, assim, que no grupo, elas conseguem reconhecer essa violência física, mas é muito interessante que quando a gente trabalha questões de gênero, quando a gente vai discutir sobre o papel do homem, o papel da mulher na nossa sociedade, né? O que é permissivo para a mulher, o que a mulher não pode, né? Todas essas questões, elas não encaram como uma violência, né? É aí que elas vão ter o contato com a violência de gênero, né? É aí que elas vão dizer, poxa, né? Então isso aqui não é normal, isso aqui que eu vivenciei é uma violência, né? Então é através desses contatos, assim, né? Dessas falas, de trabalhar ali essas nuances, né? Porque de fato elas têm muita dificuldade. E até de verbalizar. Depois que a gente conversa, né, sobre o que é, quais violências que elas não tinham ali o conhecimento de que eram, né? É difícil para elas verbalizarem, né? O quanto têm passado por situações e que naturalizam, né? E assim, a questão. Não, querida, pode continuar. A questão aí da prevenção, né? Uma vez que a gente também conversa sobre isso, né? Como elas têm esse conhecimento, então do que além, né? Da violência, né? Além da violência física, então aí elas conseguem levar isso para fora, para o cotidiano, para o contexto que elas estão inseridas, né? E aí então conseguir prevenir, então, né, que isso aconteça fora, ou mais uma vez, né, num outro relacionamento, né, nisso com as mulheres lá que a gente tem trabalhado, né, mas se a gente for falar de prevenção, de violência, é algo muito amplo, a gente precisa trabalhar, então, pensar em questões de articulação de rede, né, o município, o estado, ele precisa ter ali toda uma rede articulada de saúde, assistência, né, habitação, precisa ter uma conversa ali de todos os sistemas de garantia de direito dessa mulher, né? Para de fato prevenir, para ter assim, programas educacionais, campanhas, né, nas escolas, falar sobre essa violência de gênero, né? Porque se a gente não fala, a gente vai lidando achando que é tudo normal, né? Sim. Ali a Justiça Restaurativa de Rio Preto está colocando que tem no site deles um vídeo feito por você sobre esses sinais de alerta. Então, isso, é bacana. É justamente para a pessoa... Perdão, e cortou vários aqui. Eles avisaram do vídeo que você fez, que está no site da Justiça Restaurativa de Rio Preto, e tem várias pessoas ali parabenizando o seu trabalho e da equipe do Maria Mulher. Isso, muito obrigada. Esse vídeo é interessante também, né? Porque a intenção foi justamente essa, né? É você trazer uma questão, porque começa assim, né? Ele não me bate, mas, né, exige que eu dê ali a senha do meu celular. Ele não me bate, mas não gosta que eu saia lá com a minha amiga, né? Então ele não me bate. Então, assim, em quais situações você já se pegou, né, ali vivenciando, né? Que a gente não encara como uma violência, né? Como ali. Então, esse vídeo é interessante justamente para isso, para a gente se identificar nele. Não, bem interessante, gostei muito da tua frase, ela ficou uma frase bem de divulgação de prevenção. Não, ele não me bate mais, né? Porque, assim, a gente que atende como psicoterapeuta, né, você é psicóloga também, a gente escuta, às vezes, um relato que não tem o bater, né? Ele não me bate. Só que se você vai conhecendo, vai conversando o início das populações e o decorrer dela, tem o uso do celular, né? A pessoa se acha no direito de mulher, de questionar aquela roupa, por que sai mais com fulano e não está, né, cuidando da casa. Se a casa está bagunçada, mesmo a mulher cuidando de criança pequena, tem homens que se sentem no direito de reclamar que a casa não está arrumada. Então, assim, e por que não se percebe que isso é uma violência? Porque a gente não está falando mais que isso é uma violência, né? Exato. Porque não é o bater. O bater, ele é um final. Vocês já estão na conta do que já aconteceu, né? A gente tem, acho que é brilhante essa fala que você está fazendo com a mulher, porque vai estar elucidando quais são os sinais que eu não percebi pela questão dessa cultura machista, né? E também não fazer uma repetição de padrão, porque se eu não reconheço, eu vou repetir porque ele não bate, né? Exatamente.
Isso é muito importante. Tanto é que a gente, depois que a gente passou ali a fazer os encontros, a gente pensou em abrir o espaço do círculo, né? Daquele encontro, não só para essas mulheres que já têm, né, uma medida protetiva, ou algo judicializado, ou que já denunciou, que já identificou essa violência, né? Abrir para todas as mulheres, né, que quiserem participar e dialogarem sobre isso. Né? Porque daí dá a oportunidade delas, de fato, reconhecerem na vida delas, reconhecerem na vida, enfim, das amigas, dos familiares, né? E conseguir fazer de pouquinho em pouquinho, né? Ali algumas intervenções, porque, assim, a prevenção, a gente precisa trazer para a nossa responsabilidade enquanto cidadão e cidadã, né? É nossa, é de todo mundo, né? A partir do momento em que eu vejo uma situação de uma violência, em que eu reconheço ali uma violência, eu preciso me posicionar, né? Então, a prevenção também vem daí, né? Todo mundo pode colaborar. Né? Tem aqui uma colocação de uma pessoa, que agora não consigo ler o nome, mas está assim, de você comprar roupa nova, vou rasgar. Isso é uma violência patrimonial, né? Essa pessoa está colocando. Psicológica também. É interessante que existe nessa cultura, né, do amor romântico, de que se o homem está olhando meu celular, ou está falando da minha roupa, está com ciúme, é porque não, está muito apaixonado por mim. Então, existe essa confusão e da permissividade que a gente vai permitindo essas pequenas violências em prol dessa paixão. E não diferenciar que amor não é o amor não é posse. Obrigada, Gabriela. Sumiu o tema aqui. Mas porque você foi falando e realmente, assim, é uma questão muito importante. Eu estava vendo hoje não, nessa semana, numas aulas, né? Justamente isso, né? E a doutora que passou, ela deu um dado muito importante. Ela falou que 82% das vítimas, né, do ano passado foram assassinadas ou agredidas com a justificativa do ciúme. O ciúme apareceu em 82%, né? E aí ela traz esse questionamento. Ciúme não é justificativa. Ciúme é um sentimento que todo mundo tem, né? A gente não pode naturalizar o ciúme, né? Nesse sentido, de que né, isso a gente tem que deixar claro, não é ciúme, é posse, né? É você não respeitar a autonomia daquela mulher, né? Qual que é a violência? Ela parece mais ali, ela parece mesmo de fato quando a maioria das mulheres querem se separar, né? Elas vão dizer, eu não aguento mais, eu quero um divórcio. A partir daí, as ameaças, elas tomam uma proporção de um grau, né, muito maior do que já vinham tendo, né? E aí tem aquele famoso, se você não é minha, você não vai ser mais de ninguém, né? Isso não é ciúme. Né? Não, isso não. Há um tempo, hoje já se usa menos. A própria mídia, por exemplo, tratava essas questões como crimes passionais, né? Crimes de paixão. Que paixão, exato. Né? Não é paixão, né? Então, hoje já se usa menos, né? Ou nem se usa, mas nem tantos anos atrás se usava, né? Então, quer dizer, um equívoco e que vai ficando na cultura, né? Vai ficando na cultura. Eu te pergunto o seguinte, além dessa questão, por exemplo, da prevenção, por exemplo, no caso de mulheres que conseguem identificar, né, a violência, mas ao mesmo tempo elas podem ter o medo da reação, da denúncia. Como é que vocês trabalham isso? Isso é algo também muito importante. Vocês estão muito bons aí nos dados também, porque a principal razão, né, o principal motivo das mulheres não denunciarem é o medo, né? E é o medo porque, assim, e é interessante também a gente pensar nisso, porque a gente cobra da mulher. Você está passando por uma situação assim? Denuncia, mas o que você está fazendo ainda com essa pessoa, né? A gente quer, tudo bem, né? É algo assim, diante de uma situação dessa, você, né, visualiza ali, olha, sai de perto, né? Mas a gente não leva de novo em consideração que contexto essa mulher tá, né? Ela tem condições para sair dessa relação? Ela tem uma rede de apoio, né? Ela tem ali ela tem condições de fato, né? Ela tem o apoio da família, de amigo, do estado, do município para isso. Então,
é interessante pensar também, né? A gente cobra que ela saia, mas ao mesmo tempo, quem está sendo ameaçada, né? Gente, é uma ameaça, imagina você ser ameaçada de morte, né? Dizer, se você denunciar, eu te mato. Se você denunciar, eu mato o nosso filho. Então, é uma situação muito delicada, né? Que, assim, o que é interessante, eu acho, se a mulher que está numa situação de violência, ela está muito fragilizada, né? Emocionalmente. Então, a gente encaminhar essa mulher para um serviço que vai fazer um acompanhamento com ela, né, para que ela entenda a situação que ela está, para que ela saiba dos direitos que ela tem, né, da assistência, da saúde. Aqui em Rio Preto a gente tem, né, uma casa-abrigo, né? Então, assim, a mulher em situação de risco, ela tem para onde ir. Então, assim, a gente precisa, antes de exigir, de cobrar que essa mulher denuncie, a gente precisa acolher ela, dizer para ela, né, que ela tem condições de sair dessa situação, né? Então, fazer todo esse acompanhamento primeiro, que aí, a partir do momento que ela estiver fortalecida, ela consegue fazer essa denúncia. A denúncia, ela é importante, mas ela não é a principal ali para aquela situação, entende? Assim, antes da denúncia, tem tantas outras coisas, né, que a gente precisa levar em consideração. É muito importante. A Nice está colocando assim: nas reuniões percebemos que as mulheres se fortalecem quando a violência chega nos filhos. Exato. Ensinei também do projeto. E a gente percebeu, né? É uma fala, assim, a mulher até com essa ideia, né, de que ela precisa sempre estar ali cuidando, sempre atenta ao outro, ao próximo, acolhendo e tudo mais. De fato, quando é com ela, né, as coisas vão ali, ela vai levando, mas a partir do momento que ela vê que o filho já está tendo uma mudança de comportamento, que a filha está, né, elas falam assim, eu não quero que a minha filha veja, né, entenda que é assim que ela tem que ser tratada, né, então é uma motivação muito forte, os filhos, né, e aí ela consegue se fortalecer ainda mais, é uma potência incrível, assim. E tanto é que lá também no núcleo, a gente percebendo isso, né, dando ouvido a essa preocupação das mulheres, a gente também propôs o atendimento com os filhos. Então, no mesmo momento, na mesma hora em que a gente está ali fazendo o círculo com as mulheres, também as crianças também estão sendo atendidas. A gente teve essa experiência, né, de atendimento, porque de fato a criança que está ali dentro numa situação de violência, ela também sofre a violência, né? Ela começa a ter mudança de comportamento, né? Ficar insegura, né? Então, assim, ou muito agressiva, aí já começa, né, na escola, já não tem o mesmo desempenho. Então, ela sofre muito, né? Então, a gente identificou que, de fato, ia ser muito bom, tanto para essa mulher, né, que vai ali com também uma outra motivação, tanto para essa criança, tanto para prevenção também, porque essa criança, provavelmente ela não vai repetir, né, esse modelo aí essa relação, essa dinâmica de relacionamento, né? Então a gente também tem isso lá no núcleo. O meu primeiro emprego como psicóloga, em 1800, né, já no século passado, estava bem novinha, foi no SOS Criança aqui de Florianópolis, Santa Catarina. E a gente trabalho com assistente social e mais com um técnico, e íamos nas casas, né, onde estava a denúncia sobre a violência física, sexual, psicológica contra criança. E o que a gente via era a reprodução, né, a tal da síndrome do ciclista, né? Eu levo nas costas e piso em quem está embaixo, né? Então, a mulher, assim, não só de violência, às vezes diretamente do parceiro, mas da violência social, né? Falta de comida, falta de emprego, uma miséria muito grande, mas muitas vezes tinha uma violência do parceiro. Ela daí, não conseguindo ter um apoio para, né, transformar isso, acabava sendo muito violenta com as crianças, né? Então, acho que eu gosto muito do trabalho de vocês, né? Assim, eu trabalho com um homem, né, com o MEC, trabalho com os homens para trabalhar os homens que já fizeram algum tipo de agressão, trabalho com as mulheres, trabalho com as crianças que estão pegando realmente de todos os lados, né? Eu quero saber. Tem alguma coisa aqui colocada, eu vou ler, não.
E a Dani está colocando, e as crianças percebendo que estão num lugar seguro, elas também se abrem para falar sobre a violência. Com certeza, né, Gabriela? Isso, A Gislaine, e quando a mulher é ameaçada, denuncia, o marido é preso, continua ameaçando-a de morte e agora será solto. Como fica a proteção dela, Gabriela? Então, é isso, tá vendo? Olha como cada caso é um caso, e a gente dizer, né, que ela deve ou não fazer é uma situação complicada, né? Só ela sabe, assim, não só ela, né? O risco existe, né? Mas eu digo assim, por exemplo, num caso desse, tem a medida protetiva, né? Que assim, muitas falam, né? A medida protetiva não resolve, né? Mas a maioria das mulheres que foram mortas não tinham medida protetiva contra os agressores, né? Então a medida ela é efetiva sim, né? Porque daí ela é uma ordem judicial, né? Que aí então esse homem vai ser obrigado, né? A não chegar perto dessa mulher, né? Entendi. Mas uma vez que tem ameaça. E aí o interessante também da medida protetiva é que se esse homem, esse agressor, ele continua com essas ameaças, né? E essa mulher consegue provar, levar na delegacia e tal, ele vai preso, né? Ele está descumprindo essa medida, né? Ele vai preso por descumprimento dessa medida. Então, e assim também tem, como eu disse, as casas-abrigo, né? Se essa mulher está em situação de risco, né? Ela pode ser acolhida. Né? Então, cada caso é um caso. A gente precisa ver que condições essa mulher tem, né? Se ela tem uma rede de apoio. Então, é basicamente isso. Mas se um caso assim, olha, estou sendo ameaçada de morte, faça uma medida protetiva. Né? Que daí ele tem aqui, essa questão. A justiça restaurativa aqui de Rio Preto está dizendo aqui, tem mais outra fala ali também. Temos também aqui o trabalho da Patrulha Maria da Penha. Ótimo. Isso, a patrulha, né? Ela vai rondando, vai fazendo a patrulha nos bairros das mulheres que têm essa medida protetiva, para garantir, né? Tentar garantir aí a segurança. Incrível. E a Anice está colocando que nos surpreendeu foi a maioria das mulheres, que a maioria das mulheres eram arrimo de família e permaneciam nesse relacionamento pelo déficit emocional. Ah, sim. É incrível, né? A dependência, ela não necessariamente é financeira, é emocional. E aqui Exatamente. tem outra pessoa colocando, e Chapeto, é na delegacia que faz medida protetiva ou precisa abrir um processo com advogado? Gabriela, essa é para você. Isa, ela pode ir na delegacia, tá? A medida protetiva não é um processo, tá? Ela vai na delegacia e ela faz ali a acusação, né? De que está sofrendo uma ameaça ou que seja a violência psicológica, né? A gente precisa falar, né? Que a violência psicológica, ela também é uma das violências que a Lei Maria da Penha ali traz, né? Então, assim, a gente sabe o dano que isso causa, né? Então, é direito dela fazer esse boletim de ocorrência, vá até uma delegacia, né? E pede a medida protetiva. Ela vai ser ouvida, né? Pela escrivã e eles vão solicitar essa medida. E aí a questão de 48 horas, o processo todo, até esse ofensor aí, né? Esse homem receber a medida protetiva. E ela também, né? O oficial vai até ele e ler lá as condições da proibição, né? E é tudo muito claro, né? O quanto ele é proibido e se chega perto, se descumprir a ordem, ele é preso, né? Dessa forma que funciona. Só voltando um pouquinho na questão de o que as mulheres precisam fazer, tem algumas questões também relacionadas a que as pessoas que estão ao entorno também podem ajudar. Né? Então, por exemplo, eu estava também olhando algum texto sobre isso, então fala, por exemplo, né, de fazer uma amiga, amigo, enfim, parente, procurar fazer contato constante com essa pessoa que está sofrendo a violência, né, para dar apoio, para monitorar, né, a situação, Isso. Deixar de lado as críticas e julgamentos, né, dar um apoio sem criticar, sem julgar, procurando achar junto um caminho. Né? Então, as pessoas que estão ao entorno também são importantes, né, nesse apoio, né, que as mulheres podem.
Sim, a gente tem percebido, se as mulheres que têm essa rede de apoio, o quanto elas conseguem se fortalecer muito, muito mais, né? É importante. Então, se a gente identifica, e também é importante, né, falando disso, a gente respeitar a autonomia dessa mulher, né? Se ela diz, eu não quero denunciar agora, né? Eu não vou terminar esse relacionamento nesse momento, a gente tem que respeitar. Mas exatamente o que você trouxe, Cláudia, a gente precisa estar atento, acompanhar, mostrar que você está ali, que você está ciente, que você é um apoio para essa pessoa, para essa mulher, né? Fazer essa conscientização de que ela tem, né, possibilidades, né, assim que quiser, né, de sair dessa situação, né? Então, assim, ou fazer uma denúncia anônima, o que é interessante, porque assim, se você liga lá no 180, faz uma denúncia anônima, eles vão fazer o contato com essa mulher, né? Então, assim, provavelmente o centro de referência do município vai fazer esse contato, vai ligar, vai ver como que ela tá, né? Se ela for receptiva, de repente, quem sabe marcar um atendimento, né? Então, começar a trazer essa mulher para uma reflexão e conscientização do processo que ela está vivendo. Tem uma pessoa que pergunta o seguinte, para eu saber onde encontrar rede de apoio, projetos como esse na minha cidade, devo buscar onde? Na prefeitura, no fórum, na delegacia, onde ele fica sabendo dessas informações, por exemplo, se existe um grupo como o de vocês, ou onde fazer, né? Onde buscar apoio, onde Sim. buscar... Em todos esses locais, né? Em todos esses locais. Aqui em Rio Preto, né? Assim, antes até do projeto acontecer, o anexo da violência doméstica, ele é recente, né? O CRAM, né, tem o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, né? Que é um centro especializado nisso, né? Então, ele é municipal, ele é gratuito, sigiloso, né? Então, assim, se a mulher, muitas pessoas não sabem que ele existe, né? Mas, por exemplo, se você for até um CRAS, se você for até uma OBS e relatar uma situação de violência, ou questionar, olha, aqui no meu município tem algum lugar de atendimento especializado, provavelmente eles vão saber. A delegacia vai saber, vai fazer o encaminhamento, né? Tem casos, assim, de mulheres que eu tenho atendido que realmente foram na delegacia buscar informação. Não foi nem para fazer um BO, né? Foi para dizer, olha, eu estou vivenciando uma situação assim, eu não sei o que fazer com isso, né? E a delegada, inclusive, fez o BO, fez a medida protetiva, inclusive, e já encaminhou ela para o centro de referência, né? Então, por isso a gente comentou sobre a questão da articulação. A rede precisa estar articulada, né? Eu preciso saber do atendimento que você presta, né? Eu preciso saber que eu posso encaminhar você, que essa mulher tem para onde ir, né? Então, assim, precisa haver essa conscientização dos trabalhadores do município, né? Quem está lá na UBS, a pessoa que está atendendo essa mulher na rede de saúde, percebe ali, né? Primeiro que se ela vê, se o funcionário ali, a funcionária percebe, né, identifica uma situação de violência, ele precisa notificar essa situação, né? É obrigatório. Então, assim, só que só a notificação, aqui em Rio Preto, a notificação vai para esse centro de referência. Então, o pessoal lá no centro faz o contato com a mulher, né? Então, precisa haver essa interlocução entre os serviços, né? Até tu falou do posto de saúde e o CRAS, é interessante, porque se não sabe qual é a delegacia especializada, qual é a parte da prefeitura ou do fórum, no posto de saúde tem as enfermeiras, né? Às vezes tem um assistente social, no CRAS tem mais assistente social, são pessoas que, teoricamente, elas têm que ter essas informações para poder começar a criar essa rede dentro da própria cidade, né? Seria uma dica para, se eu não sei aonde, começar de repente pelo CRAS e pelo posto, né? Exato. E também a gente sabe que, assim, as delegacias, né, tem às vezes um atendimento um pouco hostil, né? A gente vê que até nas especializadas as mulheres vêm com reclamações de como foram tratadas, né, de julgamento, infelizmente. E, assim, o atendimento na UBS, ele tende a ser um pouco mais humanizado, né? Então, assim, ele acolhe mais essa mulher. Então, assim, um lugar, uma cidade, um município que tem esses serviços articulados, eles vão saber para onde encaminhar. Gabriela, uma pergunta aqui. Vamos supor que uma mulher está passando por uma violência doméstica. Você daria sugestão dela, antes até de começar esse processo de denúncia, entrar em contato com amigos, amigas, familiares,
tentar se abrir, tentar compartilhar, deixar de lado a vergonha, porque causa vergonha. Mas como que você tem que e aí a pessoa recebe mais uma violência, né? Você acha que é válido essa pessoa, antes de entrar nesse rol, ela buscar os seus contatos e se abrir do que ela está passando? Com certeza, sim, né? Por diversas razões, né? A gente sabe que a denúncia é importante, mas ela não é a solução da questão, né? Então, assim, de repente, inclusive, né, se de repente esse parceiro, né, se for ali um casal de amigos e tal, se de repente esse parceiro fica sabendo, né, porque às vezes também a gente precisa falar sobre isso, né, como é tão natural, assim, tá tão naturalizado na nossa sociedade, que até às vezes o homem, ele não se dá conta que o que ele tá fazendo é uma violência, né, não dizendo da violência física, que eu acho que é bem óbvio, né, mas, assim, se essa mulher está sofrendo alguma situação, né, de repente é importante conversar com esse parceiro, né, tentar um diálogo, né, porque, assim, a gente sabe que, né, uma pessoa num relacionamento não é de uma hora para outra, né, que de repente, e a solução não tem que ser, não precisa ser necessariamente a separação, a denúncia, cada um por um lado, você vai preso, eu fico aqui protegida, né? Cada caso é um caso. Então, se eu tenho essa possibilidade de um diálogo, de uma conversa honesta, franca com amigos, né, que vão conseguir ver a situação e poder auxiliar nesse sentido, né? Às vezes, assim, a gente não precisa levar, né, tudo ali para denúncia, né? Nem sempre essa é a solução, né? Mas aí nos casos mais graves, né, se a gente identifica que a mulher está em risco, é muito importante, né? Mas é legal esse apoio, sim. Tem uma pergunta do Marcos Gabriel, que é lá que é do Projeto MEN mesmo. Isso. Na sua opinião, os homens estão sem habilidade nas relações e camuflam isso com atos perturbadores? O Marcos. Sim. Na minha opinião, sim. Ele sempre comenta, né, do quanto o homem do século XXI, né, ele não sabe dialogar, né? A gente precisa fomentar isso, né? E aí, como que você não dialoga, você não sabe conversar, você não consegue resolver o conflito de uma maneira que não seja na violência, né? E dá nisso, assim, né? O homem, então, ele tende a ser agressivo, né? Porque ele sendo agressivo, ele falando mais alto, ele usando a força, né? É como ele resolve, né? Entre aspas, né? Porque não resolve nada, né? Então, de fato, ele age pela agressão, né? Então, essa questão do diálogo, ela é essencial. A gente precisa conversar com os homens, a gente precisa aprender, nós, enquanto sociedade, homem e mulher, a resolver os nossos conflitos, a falar desses conflitos, porque a gente também fica sempre ali guardando. A gente guarda, quando vai conversar, explode, né? Então, a gente precisa ter esse hábito, né, de conversar, de respeitar o que eu não gostei, o que você não gostou, e aí construindo uma relação, né? A gente precisa construir um relacionamento. E também é falar sobre as questões que nos desagradam, né? Isso é um aprendizado, né? Só fazendo um breve parênteses aqui, o nosso canal está aberto para quem está assistindo a essa live. Há sugestões de temas, né? A gente criou esse canal aqui a partir de uma experiência nossa, né, de comunicação não violenta, de mais fraterno e tranquilo, numa separação, né? E a gente tem feito muitas discussões sobre relacionamentos possíveis, famílias possíveis, comunicação não violenta. Então, a gente queria só reforçar isso para quem está assistindo, quiser fazer sugestão de temas, a gente está aberto aí, nossa intenção é justamente essa. Eu queria te pedir para falar sobre uma questão que é o ciclo, né? Aquele ciclo da violência, né? Que tem ali aquela parte que o casal tá legal, tá todo apaixonado, tem atenção, se cria tensão, tem agressão, depois volta para paixão de novo, e aí eu acho que aí nesse caso, que é aquele caso que a mulher não vai conseguindo identificar, né, a situação. Queria falar um pouquinho sobre isso, para as pessoas se darem conta disso, né? Existe um ciclo, existe um padrão, que né? se repete.
Isso, exatamente, né? Você trouxe muito bem o ciclo, né? De fato, a gente percebe quando assim, a relação, né? Por exemplo, vamos falar aqui, né? O homem, ele começa a tratar a mulher assim com mais agressividade, começa a falar ali, xinga de um lado, depois já tá bem, no dia seguinte tá tudo tranquilo. Esse tipo de comportamento, assim, né, vai confundindo mesmo, né? Fala, poxa, mas ele me chamou de não sei o que ontem, mas hoje tá tudo bem, então deixa pra lá. Isso vai passando, isso vai passando. Até que o momento as tensões vão se agravando, tem a violência. E aí, logo em seguida, o que acontece? Vem os pedidos de desculpa, né? Vem de fato, às vezes ele reconhece, nossa, o que eu fiz, né? Então, eu vou mudar, vai ser diferente. E começa ali, né? É o que as mulheres falam. Dá 2, 3 dias é um amor, né? Mas depois começa tudo de novo. Porque se a gente não trabalha essa relação, não tem como, não vai mudar, né? Se a gente não trabalha, né? Então, por isso que é importante até o trabalho que o núcleo propõe, né? Inclusive com casais também, né? A gente quase começou, estava tudo pronto, mas aí veio a pandemia, né? Mas a gente também tem tudo pronto para trabalhar o casal. Porque uma vez ali, né, que aconteceu uma situação de agressão, de violência, em que há essas promessas de mudança, né? De fato, pode haver, mas precisa ter um trabalho para isso, né? O que muitas vezes não tem. Então, o natural é continuar, aí passa aquele período, né, de carinho todo, que não é o natural, que não é ali o cotidiano do casal. Aquele cotidiano volta, aquela dinâmica de relação volta a acontecer, e aí começa tudo de novo. E aí, outra agressão. E aí a mulher pensa, poxa, mas, né, você falou que não ia fazer e fez. Mas da próxima vez, então aí, né, vai ter uma consequência. E vai tudo de novo. E da próxima vez vai ter uma consequência. E não tem. E é engraçado, é interessante também a gente falar do ciclo e também da espiral, né? Que esses comportamentos, assim, eles vão ficando cada vez mais recorrentes, né? Num intervalo de tempo menor, né? Então, vão ficando menos espaçados, né? Até que, enfim... E se não interrompe esse ciclo, esse espiral, é onde acaba no feminicídio, né? Acaba numa situação muito mais grave. Exato. Ou no feminicídio, ou assim, quando a mulher se liberta, quando ela sai dessa relação, o que é muito doloroso, é muito difícil. A gente cobra da mulher, separa, sai, né? Larga esse relacionamento. É muito difícil, tem afeto ali dentro, né? Além daquela situação, tem o amor, tem o afeto, tem o vínculo, né? Então, assim, a gente precisa trazer, né, trabalhar esse casal, né? Trabalhar, porque se a gente não faz isso, ou a gente separa, ou essa mulher e homem separa, ou culmina num feminicídio, né? Então, a gente precisa pensar em como fazer para outras alternativas. Uma das questões também é que a nossa cultura fala com muito carinho até desse tipo de relação, né? É muito gostoso transar depois de uma briga, aí tem a música entre tapas e beijos, como se isso fosse uma coisa gostosa, né? Eu apanho e depois vem um beijo. Então vai ainda floreando essa relação e realmente deve ficar muito confuso quando aquela pessoa que é a personagem de amor é também o personagem de violência. Então, existe uma mesma pessoa duas emoções que são contraditórias e elas coexistem, né? Então, essa aceitação da parte da violência, ela é complicada, porque acaba tendo depois uma compensação do amor. Só que esse amor vindo com violência não é um bom amor para se aceitar, né? Então, o trabalho individual das mulheres, também identificar, mesmo amando, mas o amor próprio tem que ser muito mais. Porque o amor vai até aqui e daqui para cá, se for bater em mim, eu não quero. O trabalho também é de uma vida, né, Gabriela? Isso aí não é uma mudança tão rápida, né? Não é rápido, não é rápido. Também é interessante a gente tocar nesse assunto para ver o quanto a gente está exigindo ali da mulher, né? Não é rápido, mas quando ele acontece, ele é maravilhoso, né? A gente vê os relatos, de encher o coração, assim, você vê uma mulher que passou por uma situação de violência, chegar nesse amor próprio e dizer, eu não quero isso para mim,
né? Apesar do amor que eu tenho por ele, a admiração acabou, porque isso não é o que eu exijo. Eu exijo respeito, né? É muito lindo de ver, né? E a probabilidade dela quebrar o ciclo ali em outros relacionamentos também é muito alta, né? Porque ela vai colocar o limite. A gente precisa dizer para as mulheres que elas também têm uma participação nisso, elas precisam se colocar, né? Até aqui você vai, depois daqui não, é como você falou, né, Juliana? Então, e ver isso acontecer é muito interessante, né? Quando esse amor próprio vem, ele fica, né? Na maioria dos casos. O Cláudio tem 3 perguntas ali para ler para você. 3. Tem a Nicinei do projeto. Coloca, hoje o trabalho é desterceirizar, ajudar as pessoas a assumir suas responsabilidades e encontrar a solução adequada para o conflito. Maravilha. E a Gislaine coloca, não seria interessante ter uma série contínua de bate-papo nas escolas sobre o assunto? Eu trabalho em uma associação e iremos trabalhar esse tema em projeto. Acho que lá no início você falou da questão da educação. Né? Isso, é importantíssimo. Parabéns por fazer isso. E a Nádia Lopes, acho que existe uma romantização dessas demonstrações de fronteiras. A paixão, entre aspas, é como sendo assim, cultura do comunismo. E a Juan Chang, respeito é a base de toda a relação humana. Exatamente. Essa questão da educação é interessante, né? Porque para ter uma mudança realmente cultural, é fundamental que entre os jovens, né? Já na formação, para ter uma nova visão de relacionamento. Né? Eu acho que isso também é importantíssimo, né? A gente entra aí falando da prevenção, né, trazendo isso, esse trabalho importante de ter ali nas escolas, debater os direitos humanos, igualdade. E isso, assim, a gente fala como, né, algo. Mas isso já vem acontecendo também. A gente precisa olhar para tudo, para toda a evolução que a gente tem tido também. Né? A gente tem um caminho muito longo, né, para seguir. Mas a gente já vem observando mudanças, assim. Eu tenho certeza que cada um que está aqui já tem, assim, já se surpreendeu com uma criança, com um adolescente da família, amigo aí, com um discurso que você fala, poxa, né? Eu não pensava assim quando eu tinha essa idade, né? Então, assim, eu tive muitas experiências, assim, com amigas e familiares, né? De escutar um posicionamento tudo diferente. Eu acho que, inclusive, né, essa globalização toda, né? Esse acesso fácil à internet, a grupos, a de discussão, né? Essa oportunidade que a gente tem de ter uma literatura imensa aí disponível para a gente, né? A gente usa isso também para uma coisa boa, né? Então, eu tenho visto, sim, né? Isso acontecer. Então, é importante a gente enfatizar, a gente está indo no caminho certo, né? É que o caminho é um pouquinho longo, mas a gente está conseguindo. Fazer mais um registro aqui da Marinalva, que a cultura musical continua com machismo, né? Os jovens curtem muito. Exato. E a Nicineide também, no nosso núcleo, temos o Sal da Terra, que trabalha com projetos nas escolas, desde a pré-escola. Exatamente. O Sal da Terra, né? Olha só, é muito completo, assim. Olha que orgulho, né? Desse espaço. Incrível, parabéns mesmo. O Sal da Terra trabalha com os adolescentes. Eles vão fazer círculos, né? Dentro das escolas, da sala de aula. Né? E por mais que você, talvez ali o tema não seja apenas a questão de gênero, mas uma vez que você traz essa questão da valorização do eu, né? A valorização das relações, né? Quando você trabalha isso no jovem, né? Ele leva isso para todos os âmbitos da vida, inclusive para um relacionamento, né? Conjugal, ou então com relacionamentos ali entre gêneros. Quando você trabalha isso, né, é natural que isso se reverbere aí, né? Então, esse trabalho com o jovem, com o adolescente, ele existe, é lindo, que eu acompanho ali a Leide, principalmente, vou lá, converso muito com ela,
porque é muito interessante, né? O jovem ele traz uma potência imensa, né? É muito bonito de ver. Já está Oi? convidada Nice está convidada para falar do Sol para da uma Terra. live sobre essa questão da educação, o trabalho que Vamos vocês lá. fazem aí. Eu acho um Isso. assunto já rende uma Vai, live vai. muito interessante, justamente por trabalhar a questão cultural, né, da formação das pessoas. Né? Eu trabalhei Exatamente. bastante tempo atrás também, eu trabalhei com prevenção de HIV e AIDS. E uma das questões que pegava era justamente, várias, né, mas focando aqui na questão que a gente está falando, das meninas, adolescentes, era que a negociação do uso do preservativo, porque aí entra a questão da violência de gênero. Né? Os rapazes não queriam chupar bala com papel, aquela velha história, e as meninas cediam para dar uma demonstração de amor. Então, já elas tinham que se colocar em uma DST, né, numa época que estava bem mais complicado que agora, para demonstrar amor. Então, como que eu ponho o meu corpo em risco de algo que um tratamento complicadíssimo para mostrar amor? Forma de amor é essa que está tendo nessa relação? Né? E que forma de machismo é esse? Eu submeto a mulher, a menina, para o meu prazer, né? Então, como é importante essas conversas que vocês estão fazendo, inclusive nas escolas, porque isso vai além da própria violência, vai também na questão da saúde, vai lógico, inclusive de rede, né, que vai se passando para um para outro. Exatamente. Entre os resultados, entre as coisas que vocês percebem nos grupos, vocês percebem também que essas mulheres levam para outras mulheres essa experiência, esse debate que fazem com vocês, hein? Elas fazem Levam, porque assim, a gente já teve, né, lá no grupo, mulheres que veio, porque a uma lá participou, e aí levou, falou do projeto, da experiência que teve para outra, trouxe essa outra, né? E isso é muito importante. Por isso também que a gente decidiu abrir o projeto, né? Abrir os encontros, não só para as mulheres ali que tinham medida protetiva, porque isso é muita potência, né? Quando você leva, né, essa tua amiga para compartilhar dessas experiências, né? Quando você volta para casa, né? Olha que rede que você já fez, né? Essa aqui conta para aquela ali, que fala para outra. Isso já teve, a gente viu acontecer lá no projeto, né? É importantíssimo, porque a gente precisa também, voltando, né? Agir também, né? Eu preciso ser, se eu quero, se eu penso ali, né? Se eu imagino uma sociedade diferente, né? Onde a violência, não haja violência de gênero, eu preciso levar isso para onde eu posso, né? Eu costumo até brincar que às vezes a gente tem que ser aquela pessoa chata que não deixa uma brincadeira passar, né? Porque que brincadeira é essa, né? Como você falou, né, Juliana? A gente precisa trazer, poxa, olha só quais são os hábitos dos jovens, né? Onde a gente coloca a mulher. A gente precisa trazer essas reflexões, né? Então, seja aí de uma maneira descontraída, né? O pessoal brincando sobre. Ou seja, numa questão ali onde a gente está lidando com uma violência grave ali, independente, a gente precisa agir. Né? E agir é isso, né, Cláudio? Você levar isso para outras pessoas, né? Você reconhecer, conscientizar, né? E a partir desse momento você conseguir levar para um outro lugar, para um outro espaço. Uma pergunta bem interessante. Tem uma pergunta aqui, como alertar, ajudar uma mulher que está vivendo um relacionamento abusivo, talvez por falta de informação não consegue enxergar? A gente mais ou menos já deu algumas dicas, mas acho que era importante dar uma resumida nisso, né, dando essa resposta para essa pergunta aqui, que eu acho que é bem interessante. Uma amiga pode fazer ficar inimiga depois, né? Então, tem muito disso, assim, tem até aquela questão de você saber que o teu relacionamento, né, deu errado e você vê esse teu ex-companheiro se relacionando com outra mulher, você fala, nossa, como é que eu aviso essa mulher, né, de onde ela tá se metendo? Isso é um questionamento, mas é importante até para a gente refletir o quanto é sobre a nossa, que é muito complexo, né? Sobre a rivalidade que a gente tem entre a gente, né? Uma mulher chegar dizendo isso para mim, do meu atual namorado, eu vou dizer que ela é a ex-louca, eu vou dizer que ela tá com ciúme, que ela tá com inveja, né? Então, assim, também é delicado. Então, eu tô dizendo isso porque a gente, assim, precisa respeitar também o tempo de cada pessoa.
né? Não é eu chegando lá dizendo, olha, você está sofrendo isso, que ela vai entender e vai atrás. Mas é importante aquele apoio, né? Demonstrar ali, perguntar como é que você tá, como é que foi isso. Então, se ela te disse ali uma questão que você identificou, uma violência, né? Pede para ela te contar melhor como é que ela se sentiu, né? E que tentar debater, mas é normal você se sentir assim, né? O que você acha, né? Tentar trazer o conhecimento que ela tem sobre a vida dela, né? Tentar dar um espaço para que ela te diga como se sente, né? E não você dizendo, olha, mas isso aqui que você está sofrendo é isso, você devia estar bravo, você devia ter uma atitude diferente, né? A gente precisa primeiro acolher para depois ir sensibilizando essa pessoa para essa conscientização de onde ela está, né? É devagar mesmo, né? Porque daí ela não se sente julgada, né? Porque a pior coisa é a pessoa se sentir julgada. Daí ela, mesmo estando percebendo, ela não quer contar para aquela amiga porque já sabe que vai ter crítica, né? Uma Isso, estratégia que a gente pode usar junto é, às vezes, contar um caos, né? Contar algo que aconteceu com uma outra mulher, o que aconteceu na minha vida. Em vez de falar do que está acontecendo com ela, né? Eu posso contar o que aconteceu com a fulana, com a fulana, porque ela vê se ela identifica, né? Algo que eu estou contando história, né? E se exatamente. colocação, né? É muito interessante. Exatamente. A Ângela, Porque daí ela, parte dela, né? Parte dela perceber, né? Eu estou dando uma informação, mas não estou colocando o dedo, né? a Ângela Isso. também, a Ângela comenta que é importante ressaltar que elas, né, as mulheres, quando se sentem acolhidas, sempre voltam para os encontros. Né, no caso de Caso vocês, né? você, Isso, Maria Mulher. isso. A gente teve feedback nesse sentido, né? Do quanto foi aquele momento foi importante, do quanto ela identificou questões que não identificavam. E é importante justamente isso, né, Juliana, também que você trouxe agora, o que a gente faz no círculo, quando a gente escuta a história de outra pessoa, a gente consegue se conectar com a história dela, porque parte da história dela faz parte da minha também. Então, aí, como é que eu vou conseguir identificar? Será que o que acontece com ela acontece comigo também? E é a partir daí, né? Então, cada encontro, ele suscita algo ali dentro dessa mulher, né? E aí, ela se sentindo acolhida é o essencial, ela vai retornar, né? Para trabalhar aquilo. Mas a gente tem que ter paciência também, respeitar o tempo de cada uma. Boa. Nós estamos chegando mais ou menos no finalzinho, faltam uns 2 minutinhos e pouco. Poxa. Tá? A gente quer dizer para o pessoal, para quem chegou no meio, no final, essa live fica no Instagram, no IGTV, no Instagram e também no nosso canal no YouTube. É tudo junto separado. Legal. Então, eu queria deixar para você aí, de repente, finalizar, dizer alguma coisa que você acha importante, né? algum aprendizado para vocês, né? Porque tudo é um aprendizado dos dois lados, né? Vocês também estão aprendendo muito. Então, falar um pouquinho desse projeto, né? Com vocês e que a importância da continuidade e disso também ser disseminado mais, né? Sim. Tá, nossa, muita coisa para falar em 2 minutos. Mas eu acho que o que eu acho que eu vou enfatizar aqui é justamente essa responsabilidade, não assim, né, colocando ali tudo, mas assim, trazer para o nosso dia a dia, né? Eu, enquanto pessoa aqui, sem dizer mulher, homem, eu tô vendo uma situação, o que eu posso fazer para essa situação, né? Não continuar. Trazer aqui um pouco da responsabilidade, né? O que eu posso fazer se eu ver uma situação que eu não concordo, se eu ver uma situação de risco, como eu, mulher, estou olhando para as outras mulheres, a gente fala tanto aí de sororidade e tudo mais, mas como que eu estou olhando para as mulheres ao meu redor, né? Eu estou olhando com empatia ou eu estou julgando essa mulher, né? Como eu estou contribuindo para isso, né? Porque aí muita gente fala, a mulher também é machista, né? A mulher reproduz, né, comportamentos machistas também. Ela reproduz, né? Porque está na nossa sociedade, é estrutural. Então, assim, trazer para o que a gente pode fazer, né? Não vamos ficar aí achando que é uma utopia, que é responsabilidade só de um órgão específico resolver a questão da violência, né? Vai ter uma varinha mágica, alguém vai lá solucionar. Não, o que eu posso fazer no meu contexto?
né? Onde eu estou contribuindo para isso acontecer? Então, acho que eu trago esse questionamento aí para a gente pensar sobre ele. Qual a nossa responsabilidade, o que podemos fazer para isso? E tem muitos parabéns, muita gente gostando e agradecendo, falando que você falou muito bem, trabalho maravilhoso. Realmente reforça isso e assina embaixo. Foi um prazer mesmo conversar contigo e parabéns para toda a equipe, né? Estamos curiosos para conhecer mais os trabalhos que vocês estão fazendo por aí. Muito obrigada.